Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Componente de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e vamos aqui à nossa aula de número 14, revisão. Vamos à nossa aula. Então, nessa aula, nós vamos iniciar falando sobre a Grande Depressão, a crise de 1929. E para isso, a gente precisa fazer o contexto histórico dos anos 20 ali do século 20. E aí a gente começa aqui como os Estados Unidos viviam os loucos anos 20. Eram tempos de grande frenesi, de grande efervescência econômica e cultural nos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que houve um grande período de prosperidade econômica ali nos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos eles vão sair desse conflito sendo os grandes credores dos países europeus. Então a Europa, que sai devastada, que sai com a sua economia bastante fragilizada, ela vai recorrer aos bancos estadunidenses para contrair empréstimos a fim de se reerguer a sua indústria, reerguer a sua economia. E também vai passar a comprar em larga escala os produtos industrializados que são fabricados nos Estados Unidos. Então, por conta desse cenário, desse contexto, os Estados Unidos eles passam por um período de grande prosperidade, de fato. A produção industrial, ela cresce de forma acelerada. No início do século XX, as indústrias norte-americanas elas vão adotar o sistema fordista, que são as linhas de montagem que vão acelerar bastante a produção industrial. Então, todo esse cenário, ele vai gerar um otimismo generalizado. Então, para os estadunidenses, o céu ali era o limite para tudo. Nesse período, o consumo, ele vai ser bastante propagado. As propagandas norte-americanas, elas vão vender o estilo de vida americano, onde cada família, cada lar vai começar a possuir bens de consumos duráveis. E aí a gente está aqui nessa sala, né, exemplificando os produtos que passaram a se tornar populares das famílias americanas de classe média. Então, televisores, rádio, geladeira, telefone, são produtos que vão ser bastante consumidos nesse período. Só que no final da década de 20, os Estados Unidos vai passar por uma crise generalizada. E aí a gente vai pontuar agora as causas da crise de 1929. Vamos lá. Então nós temos aqui como causa da Grande Depressão um conjunto de fatores, certo? A gente não coloca apenas um item, mas nós temos aqui alguns exemplos disso. Vai haver a questão da superprodução. As fábricas, elas produziam mais do que elas conseguiam vender. Lembra lá do novo modelo de produção industrial, do Fordismo? Isso vai acelerar a produção industrial e fazer com que as indústrias elas passem a produzir muito mais do que produziam anteriormente. Então, os armazéns, as fábricas, eles vão ficar superlotados, tamanho aí a produção industrial daquele período. Outro fator importante vai ser a especulação financeira, ou seja, as pessoas compravam ações, vendiam essas ações, especulando reter um valor, ganhar um lucro com o valor daquelas ações, e para isso elas pegavam dinheiro emprestado nos bancos. Houve aí uma política de liberação de crédito muito grande, então pessoas comuns passaram a aplicar na Bolsa de Valores. E a questão da especulação financeira, ela é muito importante para a gente compreender o cenário caótico ali que vai culminar com a Grande Depressão de 1929. As pessoas, elas vendiam, compravam a ação de determinada empresa com o intuito de vender aquela ação com um valor mais alto. Isso a gente chama de especulação.
No entanto, com o passar do tempo, o valor dessas ações ele estava completamente dissonante com o valor real das empresas. E é isso que vai ser percebido por pessoas mais experientes, né? Por investidores mais experientes, que vai levar com que esses investidores passem a vender as suas ações de maneira bastante rápida. Então, na medida em que os investidores menores, eles percebem esse movimento em que essas ações são vendidas, eles também vão colocar as suas ações à venda e vai gerar aí o grande crash, né? Essa grande quebra da Bolsa de Valores. Mas a gente tem também aqui outros motivos para essa crise, para a Grande Depressão. A bolha especulativa, né, que é justamente isso que a gente está comentando. Os preços das ações estão totalmente descolados da realidade. E aí ocorre esse movimento de venda das ações para tentar recuperar o valor gasto, para tentar ganhar algum lucro. E a gente vai ficar conhecendo esse dia como a Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929. É o primeiro grande dia de ações sendo vendidas em larga escala e vai culminar na também conhecida como Terça-feira Negra, ali em 29 de outubro do mesmo ano. Isso gerou um pânico generalizado, com todos querendo vender ações ao mesmo tempo. E qual é o efeito disso? Quais são as consequências da queda da Bolsa de Valores? Milhões de pessoas acabaram perdendo as suas economias. As pessoas, elas faziam empréstimo no banco, compravam ações com o objetivo de vender por um valor maior, mas do dia para a noite, essas ações, elas perderam completamente o seu valor. Então, por isso, milhares de pessoas acabaram perdendo aí as suas economias. Consequentemente, os bancos faliram, houve uma grande corrida bancária, com todos sacando o seu dinheiro, até que chegou um determinado momento que os bancos não tinham mais dinheiro para repor. E os pequenos bancos começaram a falir, e isso foi levando as empresas a fecharem por falta de compradores, as empresas faliram. Essa reação em cadeia vai fazer com que os grandes bancos também comecem a quebrar, e o desemprego ele chegou a cerca de 25% da população dos Estados Unidos, ou seja, 1/4 da população norte-americana ela ficou sem o seu emprego. Isso gera aí filas enormes para conseguir comida e emprego, como a gente tem aqui nessa imagem, né? Que contrasta com o outdoor que vendia esse estilo de vida americano, e abaixo várias pessoas procurando por emprego e comida. Então, a partir desse momento, algumas soluções elas foram colocadas em práticas. O presidente Roosevelt, que era o presidente ali no momento, ele vai criar o New Deal, que é um programa de recuperação econômica. Esse plano, ele colocava o Estado como um interventor ativo na economia. E o objetivo era criar empregos públicos, como obras de infraestrutura, para regular o mercado financeiro. Então, o Estado agora ele vai passar atuando como um interventor direto. Também no programa New Deal, né, esse novo acordo que se instaura para conter os efeitos da crise de 1929, vai prever programas de assistência social para ajudar a população. Como a gente observa aqui na nossa cartela, e também isso acabou gerando uma mudança de paradigma, porque até o momento o sistema econômico vigente era o liberalismo clássico, o liberalismo econômico, aquele que foi desenvolvido ali a partir das ideias de Adam Smith. E agora passa-se então por um novo processo, já que o liberalismo econômico ele gerou essa crise, ele entrou nesse estado de crise e ele não previa uma solução. A partir de então se tem um novo modelo, que é o keynesianismo. O keynesianismo, que é desenvolvido por John Keynes, ele prevê que o Estado ele passe a intervir, sim, para evitar
novas quebras econômicas, novas crises econômicas, como a de 1929. Então, nesse período do século XX, ali no final, na década de 70, o mundo vai passar por novas crises. Só que agora em outro eixo geográfico, né, a partir do Oriente Médio, e também vai acabar levando a uma reação em cadeia. Então vamos aqui para a nossa cartela. O primeiro choque das crises do petróleo ali em 1973, ele vai ocorrer a partir da Guerra do Yom Kippur, que é um conflito entre os países árabes. Então a gente vai ter o Egito e a Síria, que vão lutar contra Israel por questões geográficas. Então o Ocidente ele vai acabar apoiando Israel e, em represália a isso, os países árabes eles vão embargar as exportações de petróleo. A OPEP, ali, liderada por esses países árabes, eles vão limitar o acesso do petróleo aos países ocidentais que estão apoiando Israel. Isso vai fazer com que o preço do barril ele quadruplique. Então, naquela época, ele custava cerca de $3, passa, então, portanto, a custar cerca de $12. Isso vai fazer com que ocorra uma recessão mundial, uma inflação elevadíssima. E aí a gente sabe, né, que o petróleo é uma commodity muito importante, não só para o abastecimento de carros, que auxilia no transporte, mas também ela contribui em outros produtos, como por exemplo o plástico, o asfalto. Então tudo vai acabar se tornando muito mais caro por conta desses embargos ali em 1973. E não ficou só nisso. No final da década de 70 vai haver um segundo choque ali, uma segunda crise do petróleo. E aí a gente observa aqui que dessa vez vai se dar por conta da Revolução Iraniana, que vai acontecer onde o Shah, Reza Pahlavi, ele vai ser derrubado, né? O líder supremo do Irã vai ser derrubado, e por conta desse conflito interno, o Irã vai interromper a produção de petróleo ali naquela região. E novamente temos novo aumento dos preços e vai gerar um fenômeno chamado de estagflação, que é o conjunto de inflação alta com crescimento baixo, com desenvolvimento econômico baixo. Então a gente fica conhecendo esse fenômeno. Os impactos da crise do petróleo vai ser o fim dos anos dourados do capitalismo. Então, após as guerras, o mundo ele vinha tentando se reerguer ali, o capitalismo, lembra lá? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a Guerra Fria, capitalismo contra o socialismo, e isso vai fazer, quando ocorre a ruptura ali, a dissolução da União Soviética, isso vai fazer com que o capitalismo ele se instaure como um modelo econômico vigente. No entanto, ele vai demonstrar essas rupturas econômicas, esses quadros de crises. Outro impacto importante aqui na crise do petróleo na década de 70 é a busca por fontes alternativas de energia. Então, governos, grandes corporações, eles vão passar a investir em alternativas como energia eólica, energia solar, energia hidráulica. Isso tudo para evitar que ocorresse de novo uma nova quebra da fonte de energia principal que movia ali a economia. A crise do petróleo, ela também vai fazer com que ocorra a crise da dívida externa na América Latina nos anos 80, né? A gente sabe que na segunda metade do século XX, os países latinos, eles enfrentavam ditaduras militares, eles vão ter que se adequar ao novo modelo econômico, o neoliberalismo, né? Uma vertente, uma releitura do liberalismo clássico, e para que isso ocorra, eles vão enfrentar uma crise muito grande. Aqui no Brasil, por exemplo, a década de 80, ela fica conhecida como a década perdida. E aí a mudança no modelo econômico, né? Nós vamos observar a ascensão do neoliberalismo. Nesse novo modelo econômico,
os estados, eles precisam intervir diretamente na economia. E aquele modelo anterior de bem-estar social, que vai ser promovido pelo keynesianismo, ele vai ser deixado de lado. Então, nesse novo modelo neoliberal, a gente vai ter figuras proeminentes, Margaret Thatcher, no Reino Unido. No Chile também vai ser implementado na década de 70, a partir da ditadura de Pinochet, esse modelo com privatizações, com perdas de direitos trabalhistas, flexibilizações nas políticas ambientais, com o objetivo de fazer com que a economia ela prevalecesse, ela caminhasse sem a intervenção estatal. E nesse mesmo período ali na década de 80 para os anos 2000, a gente vai observar a revolução tecnocientífica. Enquanto o mundo ele enfrentava crises econômicas, avanços tecnológicos extraordinários, transformavam a sociedade. Lembra lá que a gente estava comentando da Guerra Fria? E aí a gente vai ter a corrida armamentista, a corrida espacial, o investimento massivo em tecnologia, e essas tecnologias que são primeiramente utilizadas no campo da ciência, que são utilizadas no campo militar, elas vão passar a serem popularizadas. E aí a gente tem na informática o microprocessador, ali em 1971, ele permitiu a criação dos computadores pessoais nos anos 80. E aí a gente vai ter o advento da internet comercial nos anos 90, que vai revolucionar a comunicação, o trabalho e acesso à informação. Nas telecomunicações, com o advento dos satélites, telefones celulares e fibra ótica que conectaram o planeta instantaneamente, criando a aldeia global, né? O que a gente vai chamar do processo de globalização, que vai se acentuar por conta de todas essas transformações científicas nas telecomunicações, na biotecnologia, que vão fazer com que o mundo ele acabe se conectando de forma bastante rápida. Na biotecnologia também, avanços científicos nessa área, com a engenharia genética e o projeto Genoma Humano, ali nos anos de 1990 a 2003, que abriram caminho para a medicina personalizada, materiais transgênicos, produtos transgênicos e terapias genéticas inovadoras. Então a gente percebe que o século XX ele foi um século de intensas transformações, né? A gente inicia ali lá na Primeira Guerra Mundial, logo depois, nos anos 20, com os Estados Unidos passando por esse grande momento de euforia industrial, econômica, cultural, que vai levar ali à Grande Depressão em 1929, que vai ser necessário fazer uma mudança econômica muito grande. E aí a gente deixa de lado o liberalismo, vamos para o keynesianismo, que até a década de 70 estava funcionando, mas a partir da crise do petróleo, que vai levar o mundo a uma nova crise, isso vai fazer com que precise de uma nova política econômica. E aí as grandes corporações, os grandes estados vão trazer, né, a releitura do liberalismo com o chamado neoliberalismo. Isso vai fazer com que os avanços na globalização eles aconteçam de forma mais fluida a partir dos anos 80 e início dos anos 2000, certo? Então assim nós finalizamos a nossa aula.